Oi, turma! Vamos a mais uma videoaula hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre estrutura atômica, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu aula passada? A gente viu que o modelo atômico atual está fundamentado no modelo de Rutherford-Bohr. Ou seja, existem duas regiões no átomo. O núcleo, onde eu encontro os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. São eletricamente neutros. Além do núcleo, a gente tem a eletrosfera, que é um imenso espaço vazio onde a gente encontra os nossos elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Tranquilo? Então tem três partículas importantes: prótons, nêutrons e elétrons. Dentro desse conceito de átomo, existem umas notações importantes. Por exemplo, a gente tem o chamado número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula. E ele indica a quantidade de prótons existentes no núcleo. Então, eu posso dizer que o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que a gente representa pela letra P minúscula. Então, o número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons. Outra coisa importante, a gente costuma dizer que o número atômico é como se fosse a identidade do átomo. Eu consigo reconhecer o átomo de um elemento químico pelo seu número atômico, como se fosse a digital dele, tá? Mais pra frente vocês vão entender isso um pouquinho melhor. Outra anotação importante, número de nêutrons, que a gente representa pela letra N minúscula. O número de nêutrons indica a quantidade de nêutrons existentes no núcleo. Número de massa, a gente representa pela letra A maiúscula. Vocês lembram que eu falei para vocês que a massa de um átomo está basicamente toda concentrada no núcleo? O que acontece? O elétron que está ali na eletrosfera, ele é muito pequenininho. Ele tem uma massa de cerca de 1 sobre 1840, ou seja, ele é tão pequena que ela é desprezada quando a gente vai determinar a massa do átomo. Então, eu posso dizer que a massa do átomo vai ser a soma dos prótons e dos nêutrons existentes no núcleo. Ou seja, a gente pode representar isso por essa fórmula que está aqui, que diz que a massa vai ser igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Eu também poderia encontrar a fórmula da seguinte forma, dizendo que a massa vai ser igual ao número de prótons, né, o P minúsculo, mais o número de nêutrons. Não teria problema nenhum, porque a gente sabe que o número de prótons é igual ao número atômico. Rearranjando essa fórmula, eu consigo determinar o número de nêutrons. Se eu já conheço a massa e o número atômico, eu posso calcular os nêutrons. Basta a gente jogar o número atômico para o outro lado. Então, se ele está aqui positivo, ele vai passar para lá negativo. Então, a fórmula ficaria da seguinte maneira. O número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico, tá? Outra anotação importante. O átomo está no estado fundamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é eletricamente neutro. Ou seja, o número de elétrons dele vai ser igual ao número de prótons. Elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva. Se eu tenho a mesma quantidade dos dois, eu anulo as cargas, ele passa a ser neutro. Tá? Então, num átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. E elétrons a gente representa aqui pelo E minúsculo com o sinal de menos em cima, tá? Bom, lembra quando a gente estava falando lá de modelo atômico? Que o átomo de um elemento químico ele tem uma representação? Então, átomos de diferentes elementos químicos vão ter diferentes representações. Para Dalton, eram esferas. A gente usa símbolos. E esses símbolos eles são derivados do nome desses elementos em latim ou em grego. Então, por exemplo, geralmente esses símbolos são compostos pela primeira letra maiúscula e quando existe uma segunda letra, essa segunda letra tem que ser minúscula. Exemplo aqui, o hidrogênio a gente representa pela letra H maiúscula. Já a prata a gente representa pela letra AG, sendo o A maiúsculo e o G minúsculo. Obrigatoriamente tem que ser assim, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Aqui a gente tem o número atômico de cada um desses elementos. Por exemplo, se eu digo para vocês que o número atômico do elemento tal é 8, eu sei que eu estou falando do oxigênio. Se eu falo que o número atômico é 47, eu sei que eu estou falando da prata. Então, eu consigo reconhecer um elemento químico pelo seu número atômico, tá? Mas, professora, como é que a gente representa um elemento químico? Eu tenho que desenhar sempre o modelo atômico? Não, a gente tem uma representação genérica, tá? Ela aqui. O E, ele é o símbolo do elemento químico. Então, são aqueles símbolos que eu mostrei para vocês e que a gente encontra lá na tabela periódica. Depois a gente vai falar mais sobre tabela periódica. O A aqui na minha representação é o número de massa, que nem a gente viu, e o Z é o número atômico. Se vocês puderem observar,
Tanto a massa quanto o número atômico estão representados à esquerda do elemento químico. Aí o PAC convencionou que essa é a melhor maneira da gente representar. E o PAC é uma organização que faz recomendações de como é que deve ser a nomenclatura dos elementos químicos, de como é que eles devem ser representados. Só que vocês podem encontrar isso de formas diferentes. Você pode encontrar isso à direita do elemento químico, pode encontrar a massa de um lado e o número atômico do outro. O importante vocês saberem é que a massa ela vai ser sempre maior que o número atômico. Então, como é que eu faço para reconhecer? Vou procurar. Qual é o meu maior número? Essa é a minha massa. Meu menor número vai ser meu número atômico, tá? Vamos olhar um exemplo? Aqui eu tenho sódio. O sódio é representado pela letra Na. N maiúsculo, A minúsculo. Qual vai ser meu número de massa? 23, porque é o maior número. Qual vai ser meu número atômico? 11, porque é o menor número. A gente falou de 3 partículas importantes, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Vamos determinar elas? Qual vai ser o número de nêutrons? Lembra que eu falei para vocês que a gente calcula os nêutrons através da fórmula da massa? A gente só tem que rearranjar ela? Então, vou usar essa fórmula, que diz que o número de nêutrons vai ser igual à massa, que é 23, menos o número atômico, que é 11. Então, meu número de nêutrons vai ser 12. Número de prótons. O número de prótons é sempre igual ao número atômico. Ou seja, se meu número atômico é 11, meu número de prótons vai ser 11. Número de elétrons. Lembra que eu falei para vocês que num átomo o número de elétrons é igual ao número de prótons? Então, se eu tenho 11 prótons, eu vou ter 11 elétrons. Tranquilo? Então, a gente falou sobre os átomos. Agora vamos falar sobre uma nova espécie, que é o íon. Os íons, né, eles são derivados dos átomos, por perda ou ganho de elétrons. Ou seja, eles têm carga. E por isso, o número de prótons deles vai ser diferente do número de elétrons. Então, no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. No íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Como eu falei para vocês, os íons têm cargas. Se a carga for positiva, eu chamo esse íon de cátion. Então, o cátion, como eu falei, ele vai ter carga positiva. E ele é formado pela perda de elétrons. Ou seja, o número de prótons agora, ele é maior que o número de elétrons. Vamos olhar um exemplo? Aqui eu tenho o lítio. O lítio tem número atômico 3. Eu tenho alguma carga representada aqui? Eu tenho algum sinal de mais, um sinal de menos aqui? Não. Então, eu estou olhando para o lítio aqui como átomo neutro. Então, se ele é um átomo neutro, eu sei que o número de prótons dele vai ser igual ao número de elétrons. Então, como é que vai ficar a representação do lítio? Eu vou ter 3 prótons, né? Porque o número atômico é 3, então eu tenho 3 prótons no meu núcleo. E quantos elétrons eu vou ter? 3 também. Ele está neutro. Prótons é igual a elétrons. Então, eu vou ter 3 elétrons aqui na minha eletrosfera. Agora, vamos olhar aqui para o lítio, dessa forma que ele está representado aqui. Aqui eu tenho uma carga, certo? Então, aqui ele já não é mais um átomo, ele é um íon. E como essa carga é positiva, ele é um cátion. A quantidade de carga que eu tenho indica quantos elétrons eu vou perder. Aqui eu tenho só um sinal de mais, não tem nenhum número na frente, nenhum número atrás. Isso quer dizer que eu tenho só uma carga, ele é monovalente. Então, isso indica que eu vou perder quantos elétrons? 1. Então, eu vou perder um elétron da eletrosfera do lítio. E vou passar a ter o quê? 2 elétrons na eletrosfera e vou continuar tendo 3 prótons no núcleo. Ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Deu para entender? Então, vamos lá. Agora, se a carga do meu íon for negativa, eu chamo ele de ânion. Então, os ânions eles são formados pelo ganho de elétrons. Então, o número de prótons agora é menor que o número de elétrons. Vamos olhar o exemplo do oxigênio. Aqui eu estou olhando o oxigênio como átomo neutro, não tenho carga. Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O número atômico é quanto? 8. Então, eu vou ter 8 prótons no núcleo e 8 elétrons na eletrosfera. O oxigênio como um ânion, ele é bivalente, ele tem carga 2-. Isso aqui, essa carga 2-, lembra que eu falei para vocês que a quantidade de carga indica quantos elétrons, no caso do cátion, quantos elétrons eu vou perder? No caso do ânion, ela vai me indicar quantos elétrons eu vou ganhar. Então, se a carga é 2-, quantos elétrons o oxigênio vai ganhar? 2. Então, eu vou colocar mais 2 elétrons na eletrosfera do oxigênio. Então, eu vou passar a ter 10 elétrons na eletrosfera e vou continuar tendo
8 prótons no núcleo, ou seja, o número de prótons agora é menor que o número de elétrons. Vamos olhar aqui um exemplo? Como é que eu representaria esse íon? Lembra que eu falei para vocês, íon tem carga, então eu tenho que representar a carga. A carga aqui ela é o quê? Positiva. Então, isso aqui é um cátion. Qual vai ser meu número de massa? O maior número, seja 60. E meu número atômico vai ser 30. Qual vai ser meu número de nêutrons? Vou usar lá a fórmula da massa. O número de nêutrons vai ser igual a massa menos o número atômico, ou seja, 60 menos 30, 30. Número de prótons. Número de prótons é sempre igual ao número atômico, num átomo e num íon. É a mesma coisa. Ou seja, se meu número atômico é 30, meu número de prótons é 30. A única coisa que muda é o número de elétrons. Aí a gente precisa analisar. Eu sei que eu estou falando de um cátion, então eu vou perder elétrons. Esse cátion aqui tem carga 2+, ou seja, eu vou perder 2 elétrons. Se eu estivesse olhando para o zinco como um átomo neutro, ou seja, sem carga, quantos elétrons eu teria? 30, né? Porque no átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, eu teria 30, mas eu sei que aqui eu vou perder 2. Então, quanto eu vou ter? 28. 30, que era o que eu teria como átomo neutro, menos o 2, que é a perda de elétrons referente aqui à carga do cátion. Então, passei a ter 28. Então, vocês sempre vão ter que comparar quantos elétrons eu teria no átomo neutro para descobrir quantos eu vou ter nele como um íon. E aí, ver se é um cátion ou se é um ânion. Tranquilo? Aqui eu tenho um outro exemplo. A carga do meu íon aqui, ela é negativa. Então, eu estou falando de um ânion. Qual é meu número de massa? 14. Meu número atômico? 7. Qual vai ser meu número de nêutrons? Mesma coisa que a gente tem feito até agora. 14 menos 7, 7. Número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico, ou seja, 7. E o número de elétrons? Aí eu estou falando de um ânion. E um ânion trivalente, tem 3 cargas. Isso quer dizer que eu vou ganhar 3 elétrons. Se esse nitrogênio ele fosse um átomo neutro, eu teria quantos elétrons? 7, porque os elétrons seriam iguais ao número de prótons. Como ele é um ânion, eu vou ganhar mais 3. Ou seja, 7 mais 3, 10. Eu tenho 10 elétrons no nitrogênio como um ânion. Tranquilo? Deu para entender? Então vamos recapitular para ver se ficou tudo certinho na cabecinha de vocês, né? Vocês conseguiram pegar tudo? Então, vamos lá. A gente aprendeu sobre 2 espécies. O átomo, que é neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a gente aprendeu sobre os íons, que tem carga, ou seja, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Se esse íon tiver carga positiva, eu chamo ele de cátion. E o cátion, ele perde elétrons. Ou seja, o número de prótons dele é maior que o número de elétrons. Se a carga do íon for negativa, eu chamo ele de ânion. E o ânion, ele ganha elétrons. Ou seja, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Tranquilo, gente? Deu para entender? Então tá bom. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? A gente tá aqui, é só falar.